Seguinte, pessoal, hoje eu vou começar uma série de vídeos do qual eu fiz ano passado lá no Facebook, resolvi colocar aqui no nosso canal para poder expandir o nosso conhecimento, e essa série vai falar profundamente, certo, sobre as 5 habilidades, no caso, as 5 mentes mais importantes para o futuro das crianças, certo? E para você que não lembra, eu vou deixar aqui o card aqui para vocês verem desse assunto do qual falei num dos nossos vídeos aqui da Open Mind. E eu vou relembrar aqui um pouco para vocês inicialmente quais são essas habilidades. No caso, são as mentes disciplinada, a mente sintetizadora, a mente criativa, a mente ética e a mente respeitosa. Então, vou deixar aqui no card para vocês verem, no caso, depois desse vídeo aqui. E o primeiro vídeo de hoje fala sobre a mente disciplinada. Então, bom vídeo aí para vocês. Até mais. Seguinte, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo aqui da Open Mind School. E aí eu vou falar hoje sobre a mente disciplinada, certo? E de cara, eu vou dividir o vídeo aqui em 3 partes básicas, certo? Primeiro, sobre o entendimento da mente disciplinada, o que está acontecendo nos dias atuais e o que pais e profissionais podem fazer para abordar melhor essa mente disciplinada, certo? Então, vai curtindo aí em qualquer lugar que você esteja, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, certo? Seguinte, a gente tem que entender que a mente disciplinada tem um comportamento consistente e rotineiro, certo? Ou seja, ela vai desenvolver um hábito cada dia mais, certo? E cada vez mais que ela vai desenvolvendo esse hábito, ela vai entendendo a importância daquela atividade em si, independente de qual atividade seja, certo? E toda atividade que a mente disciplinada executa, ela vai ter um propósito, certo? Por quê? Porque a mente disciplinada entende que sem propósito, ela não vai ter nenhuma motivação para poder chegar aonde ela quer chegar, certo? E aí o que acontece? A mente disciplinada, ela vai sempre fazer aquilo que tem de ser feito. Por quê? Porque ela fazendo todos os dias com propósito, ela sim vai pagar o preço de poder fazer aquilo todos os dias, certo? E aí o que acontece? A gente pode pegar um exemplo de um pianista, uma pessoa que quer desenvolver alguma habilidade de música. Pode ser no piano, como eu estou citando aqui, pode ser no violão, mas vamos pegar o exemplo do pianista, certo? Então, o pianista, ele entende que se quiser aprender sobre piano, ele vai ter que desenvolver aquilo todos os dias, certo? E ele vai criar um propósito sobre aquilo ali, certo? Propósito de o quê? Será que ele quer tocar num teatro muito grande? Será que ele quer fazer uma turnê no país ou no mundo inteiro? Ou apenas no seu bairro? Ou apenas curtir aquilo como hobby? Ou seja, ele vai ter um propósito e vai ter que fazer aquilo todos os dias e fazer tudo aquilo que tem de ser feito. Não de uma vez, mas sim de forma gradual, certo? E aí o que a gente entende aqui pela mente disciplinada? A gente entende que hoje há uma dificuldade muito grande de se entender essa mente disciplinada. Por quê? Porque, por exemplo, tem uma pesquisa de um cara chamado, um cara publicou, no caso, chamado Malcolm Gladwell, num livro chamado Outlast, Fora de Série, que ele diz que quando alguém tem um tipo de habilidade extraordinária e que é fora de série dessa maneira, ele diz que aquela pessoa, ela trabalhou, ela desenvolveu aquela habilidade em específico durante 10.000 horas, certo? Mas ela não só desenvolveu aquela habilidade de uma maneira vertical, de uma maneira somente naquela especialidade, mas ela também desenvolveu de uma maneira linear, certo? E hoje o que está acontecendo dentro do âmbito escolar? Dentro do âmbito escolar, sim, se desenvolve a habilidade de disciplina, só que de uma maneira bem sorrateira, do qual não abarca de uma maneira consistente, de uma maneira coerente as crianças que têm essa habilidade. Por quê? Porque não se utiliza aquela habilidade linear, que é a habilidade geral. Porque é o seguinte, pode ser que tenha uma criança numa classe que ela tenha o desenvolvimento, sim, da matemática, do português, da história, da geografia, mas ela também tem que desenvolver a linearidade, ou seja, ela tem que ampliar as perguntas sobre aquela matéria em si. Por exemplo, uma criança que tem uma especialidade
de matemática, tem habilidades matemáticas. Aí o que acontece? Ela apenas entende sobre teorema de Pitágoras, por exemplo, mas ela pouco sabe ou não sabe o porquê que Pitágoras desenvolveu esse teorema, como é que se discorreu todo o contexto histórico até ali. Então, é isso que está acontecendo demais nas escolas. E é isso que prejudica demais esse tipo de habilidade. E, consequentemente, degrada muito, muito o ensino hoje no nosso país, certo? E qual é a dica aqui, para poder encerrar um pouco o nosso vídeo? Qual é a dica que eu dou aqui para pais e profissionais sobre essa questão? Primeiro, eu vou dar para os pais. O que é que a gente pode entender? Entender primeiro que você precisa, antes de disciplinar a sua criança para as atividades escolares ou uma atividade específica, você tem que primeiro conversar com a sua criança. Por quê? Porque não adianta você implementar coisas suas para a sua criança. Por quê? São personalidades diferentes, são tipos de desenvolvimento diferentes e, consequentemente, precisa-se dessa conversa profunda para que se acerte os pontos e, consequentemente, ela desenvolva isso dia a dia, certo? E detalhe, você também tem que contextualizar os tipos de aprendizado. Por exemplo, matemática financeira, você pode utilizar o dinheiro, certo? Você pode demonstrar aplicações financeiras que você faz ou exemplos de aplicações financeiras que tem na internet, buscar atividades correlacionadas para que ela tenha um entendimento cada vez maior e, consequentemente, desenvolva esse conhecimento linear para a sua especialidade em si. A mesma coisa fica basicamente para o profissional, mas ele pode também usar exemplos cada vez mais interativos dentro de sala para que, consequentemente, o aluno desenvolva aquele aprendizado, certo? Isso daí não só dentro da escola, também em conjunto com os pais, para que o conhecimento que seja trazido para a sala de aula, consequentemente, seja recepcionado pela criança da melhor maneira possível, certo? Então é isso, curte, compartilha e dissemina esse vídeo aí para o máximo de pessoas possíveis e até o nosso próximo vídeo.